lá, gente. Acessibilidade não é um tema novo, certo? Eu queria ouvir aqui, porque várias empresas já fizeram sensibilizações, já tiveram iniciativas, e eu queria ver aqui quem já participou de alguma iniciativa de acessibilidade ou de inclusão onde trabalha. Levanta bem alto. Ótimo. Para quem está acompanhando de casa, dá mais ou menos uns 40%, 30% do auditório. Vocês que participaram, quantos de vocês também participaram de iniciativas que ficaram pelo caminho? A maioria. E é sobre essa falta de prioridade que a gente vai falar. Porque se o futuro, inclusive, a gente larga no caminho, que caminho é esse que a gente está construindo? Então, e aí, por quê? Inclusão é um processo contínuo, ele não é uma linha de chegada. Então, por que a gente continua falando? Porque essas questões vão se modificando ao longo do tempo. Então, lá em 2019, a gente falava sobre a existência do tema de inclusão e acessibilidade. Depois, começamos a falar sobre a importância de times diversos. Agora, a gente tem falado sobre o protagonismo de grupos que são tradicionalmente excluídos e a participação ativa deles na construção dos produtos e também participando como clientes e considerando suas particularidades. Mas, embora esse tema automaticamente a gente associe a pessoas com deficiência, não é sobre isso. A gente está falando sobre aspectos da diversidade humana. E, nisso, a gente está falando de pessoas idosas, pessoas com baixo letramento digital, falando de pessoas daltônicas, pessoas imigrantes. Tem uma galera que, em alguma medida, vai esbarrar em alguma barreira que impeça a participação dela. E aí, quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente tem um arcabouço legal, que é um dos maiores do mundo, é referência no mundo, que garante direitos das pessoas com deficiência. Mas, como vocês podem ver aqui, não é uma prioridade. E aí, qual é o nosso papel em relação a isso? Existe um ponto da conversa que é, inclusive, eu fiz questão de fazer essa introdução, que é bem importante da gente falar sobre os aspectos que são invisíveis. Porque quando a gente se relaciona com algumas deficiências que são aparentes, é mais fácil da gente fazer um exercício imaginativo de qual é o tipo de recurso que aquela pessoa pode precisar. Mas aquelas que são invisíveis, e aqui eu estou colocando as barreiras atitudinais, que são os nossos preconceitos que a gente guarda num lugar bem quentinho no nosso coração, a gente não admite em voz alta, e os nossos pressupostos, que é uma pessoa com síndrome de Down não chega na universidade. Uma pessoa com autismo não vai num show. Uma pessoa cega não lê e-mail. Esses pressupostos fazem com que a gente assuma uma realidade para aquele grupo. E é nesse lugar, é nessa armadilha que a gente cai com frequência. E tem uma outra, que são as barreiras neurológicas. E aqui tem todo o universo de neurodiversidade. E aqui, minha galera, tem muita conversa para rolar ainda, porque é um tema que é bem pouco discutido, mas muita gente passa por isso. E aqui, para aquecer essa conversa, quero trazer um dado que é do Programa de Neurodiversidade no Trabalho da Universidade de Stanford, que diz que 15 a 20% da população mundial se considera neurodiversa. Até 20% da população mundial. Se a gente está dizendo que a população mundial, 15% tem alguma deficiência, e a questão de neurodiversidade não obrigatoriamente está vinculada a pessoas com deficiência, é muita gente. E, nesse aspecto, quando a gente fala de neurodiversidade, o Guilherme já antecipou isso. Neurotípico é quem não tem essa questão. Neurodivergente é quem tem alguma barreira, se relaciona com alguma barreira em relação a isso. Certo? E aí, isso posto,
antes da gente começar, de fato, essa conversa, eu vou direcionar para a Joyce uma pergunta e eu vou pedir para, antes de você responder, você se descrever. Tá? Para as pessoas entenderem como as barreiras para pessoas neurodiversas podem estar presentes em produto, em processos de design, você poderia trazer 2 exemplos de como isso se manifesta? Ok. Primeiro, me autodescrevendo, eu sou uma mulher preta, com cabelos volumosos, estou com óculos escuros porque é uma ferramenta acessível, eu sou uma pessoa autista, tem muita luz aqui, então a questão do óculos escuro acaba me protegendo nesse sentido. Estou com uma blusa colorida, com diversos tons de azul, vermelho e branco, uma calça marrom e um tênis azul. Trazendo, Aline, acho que o primeiro ponto, acho que você trouxe, né, autistas, pessoas neurodivergentes não vão a shows, né? E é uma coisa que eu sempre estou indo. E, por experiência, sendo uma usuária desses tipos de eventos grandes, eu até estou percebendo que, ultimamente, alguns espaços estão se preocupando em desenhar uma questão arquitetônica para incluir mais pessoas, né, principalmente pessoas autistas, por conta da sobrecarga sensorial. Aqui temos uma corintiana, e o Corinthians, né, é um exemplo, né, Há controvérsia. Depois eu te conto, amiga. Controvérsias? Bastante. Então você vai me ajudar nisso, porque... Você vai me ajudar nisso. Porque, assim, claro que a gente pode pensar em alguns aspectos também, de alguns trabalhos lá fora do Brasil, que também tem esse trabalho arquitetônico, que é um espaço de descompreensão sensorial, né? E que, tipo, agora que a gente está começando a discutir aqui no Brasil, talvez o Corinthians teve esse exemplo, mas vamos conversar sobre isso depois a fundo. Mas os aeroportos também já estão começando a trabalhar com essa questão de espaço, de tipo ter, não é segregar, é a questão da gente conseguir tipo ter um momento de organizar melhor as informações. O evento aqui tem muito estímulo, né? Tipo, os lugares têm muito estímulo, então a gente precisa entender como a gente pensa os espaços em si de uma maneira para incluir essas pessoas também, porque qualquer tipo de sensação de luz, de cheiro, de som, devido a uma certa sobrecarga, aquela pessoa pode entrar numa crise. Então, isso é um ponto assim que a gente pode considerar em relação aos espaços. O segundo exemplo que eu posso trazer foi um exemplo pessoal. Eu toquei, por um tempo, um projeto chamado Autismo Tech. Ele ainda existe, está, acho que na 5ª ou 6ª edição, e é um hackathon pensado para incluir autistas no mercado de trabalho, e são, né, então, um evento que as pessoas autistas participam em uma linha de uma trilha de capacitação, e depois essas pessoas vão participar do evento em si. E quando a gente desenhou a questão do evento, me veio muito o aspecto do processo do design, porque quando a gente pensa no aspecto da pesquisa, tipo generalista, tipo do processo de design, a gente vai pensar uma qualitativa, uma pesquisa de profundidade. Eu preciso ligar minha câmera ou eu preciso estar com aquela pessoa para conversar com ela. Mas quando a gente pensa numa barreira comunicativa, da qual eu tive dentro desse processo de desenhar o Autismo Tech, porque quando a gente fala do autismo, a gente está falando de um espectro. Então tem, tipo, no meu caso, eu sou o nível de suporte 1, mas tem o 2 e tem o 3. E cada um do nível de suporte, cada vivência, tem uma particularidade em relação à comunicação. Então, quando eu comecei a pensar no processo de pesquisa para tentar entender e conseguir desenhar um projeto que pudesse incluir todo o espectro possível, a primeira coisa que eu tive que fazer como designer foi pensar de como acessibilizar o processo de pesquisa. Né? Então, tipo, teve uma garota que ela se comunica verbalmente, mas ela não se sente à vontade. Então, eu tive que fazer toda a minha pesquisa conversando por texto no WhatsApp. Tipo, mas é a questão de ter essa proximidade com o usuário. A gente tem que ter a proximidade a partir do momento que quando ela me dá um limite. O limite dela era a questão da WhatsApp. E eu precisava dessa informação, eu precisava desse momento com ela. E ela falou assim, depois dessa
pesquisa que eu fiz, que isso marcou, porque ela é uma autista militante que fala muito sobre o autismo dentro da comunidade, mas sempre chamam ela para palestrar, sendo que ela não consegue palestrar, chamam para ela fazer outros tipos de interações da qual ela não tem condições de fazer. Então, a gente tem que também estar aberto para sensibilizar nesse sentido, né? Então, isso é um dos exemplos que eu posso trazer. Ótimo. Ainda dentro desse espectro de neurodiversidade, segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 4 pessoas sofrerá algum transtorno mental ao longo da vida. 1 em cada 4 pessoas. Esse é um número expressivo demais para ser ignorado. E aí, Ceci, como você avalia esse aspecto de saúde mental conectado com a acessibilidade e a realidade das empresas hoje? Antes de começar, eu vou pedir para você se autodescrever. Eu vou começar dizendo minha psiquiatra que lute, né? Mas olá, gente, boa tarde. Eu sou a Ceci, eu sou uma mulher preta, eu tenho cabelos cacheados na altura do ombro, estou usando roupa branca e uma camisa do Corinthians, mesmo não sendo corintiana, mas isso é uma homenagem à minha sobrinha, que carrega o mesmo nome que eu e da minha mãe, então me senti bem de vir aqui hoje. 1 em cada 4 pessoas. Provavelmente eu peguei a cota dos 5, né? Porque todas as doenças é bem complicado, assim. Pensando como content designer, uma coisa que eu percebi muito ao longo desses últimos 4 anos é a importância da gente entender a narrativa dentro dessa questão de saúde mental, até porque todos passamos por uma grande pandemia, né? Então, hoje a gente não pode falar só da pessoa usuária. A gente tem que falar da pessoa usuária ansiosa. A gente tem que falar da pessoa usuária depressiva. A gente tem que falar da pessoa usuária. Tem até uns memes aí no Twitter, né, que agora acabou, que é: "Ai, agora todo mundo tem TDAH", ou "agora todo mundo teve um diagnóstico correto". Então, eu penso muito nessa questão, assim, até conversando com os meus pares que estão ali. E aí, Neon? A caravana. A caravana. Porque a gente tem que pensar a acessibilidade para além de um design system, para além de um contraste, para além de um tipo de fonte. A gente tem que pensar na jornada, né? Como que a gente faz um fluxo, uma jornada, né, para que as pessoas não se sintam ansiosas? E aí eu sou cachorrinha de banco, né? Eu trabalho em banco já tem um tempo. E quando a gente está falando de lidar com a vida financeira das pessoas, isso causa ainda mais ansiedade. Por mais que você não tenha um diagnóstico de ansiedade, você vai ter ansiedade em algum momento do seu dia, assim. Então, eu acho que a acessibilidade já está indo, já deveria ter ido, na verdade, para além de pessoas com deficiência diagnosticadas. E hoje a gente tem que falar de acessibilidade para todo mundo. Ótimo. E, Joyce, como você também tem observado essa questão? Desde quando eu comecei a trabalhar com acessibilidade, eu sempre tive a preocupação de pensar na saúde mental. Na questão do autismo, a gente sempre tem a questão das comorbidades, né? E é muito comum, segundo os estudos, que o autismo também está junto com a depressão, juntas, assim, né? Principalmente no nível de suporte 1. Então, eu sempre tive essa preocupação de 6 anos de carreira. E pensando, eu acho que, nesse aspecto, eu sempre tento me deparar observando o comportamento da pessoa. Eu falo aqui que eu já tive um contexto da questão de depressão, de ansiedade, por conta da pandemia mesmo, e eu percebo algumas coisas de usabilidade, igual o mesmo site de psicologia. Eu tive um problema no site de psicologia. Tive uma crise dentro do aspecto do autismo, precisava o quanto antes de um profissional, e a usabilidade me impediu de conseguir ter esse tipo de interação. Então, quando a gente pensa nessa questão da acessibilidade, a gente tem que pensar muito bem, tipo, o aspecto de responsabilidade
que a gente leva diante das construções que a gente constrói dentro dos produtos que a gente está colocando. Já conheci pessoas autistas que tiveram crise porque não conseguiram finalizar um formulário do banco porque o tempo era limitado. E aí tudo aquilo que a pessoa simplesmente preencheu, ela perdeu e teve que fazer tudo de novo. Mas primeiro ela teve que passar por uma crise, conseguir se recuperar para conseguir novamente, de fato, fazer toda a jornada com bastante ansiedade, de medo de não conseguir terminar aquele processo. Então, a questão da ansiedade, da depressão, da saúde mental como um todo, a gente tem que nos observarmos também. Eu acho que quase todo mundo aqui já teve algum momento de muito medo, de muita ansiedade, de cansaço, né? Igual teve uma época que eu estava tomando medicamento para dormir. Então, a minha cabeça ela estava funcionando de uma outra forma. Então, essa questão do funcionar, da maneira de como a gente está no dia a dia, nos relacionando com o mundo, ele é muito importante a gente observar, sabe? Para conseguir, de fato, criar insights, insumos e construir, de fato, experiências melhores para todos os usuários. Ai, que bom que você já trouxe alguns exemplos, que é exatamente o tópico que a gente vai conversar agora, até porque não adianta a gente ficar falando só de princípio, o que seria legal, como seria bom a gente pensar, considerar, e como que a gente resolve as questões do dia a dia, considerando esse pressuposto. Então, Ceci, queria que você trouxesse, sei que a linguagem simples é uma questão que para você é muito importante, e é a principal estratégia de quando a gente fala sobre comunicação, que se relaciona com todas as pessoas, que consegue beneficiar a maior parte das pessoas. Você consegue trazer alguns caminhos e, melhor, como a inteligência artificial pode ajudar nessa construção de conteúdo acessível em produto? Sim. E aí? Eu preciso começar dizendo que eu só entrei nessa esfera de acessibilidade, de inclusão, porque eu sou filha de uma mãe branca que se foi sendo uma analfabeta funcional. Então, quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade, a minha mãe estava terminando a 5ª série num EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos. E, naquela época, eu já tinha computador em casa e ela queria conversar com os parentes, fofocar com as tia, né, normal. E ela não sabia usar o Orkut. Então, para mim, eu vi assim, a nossa geração, que já nasceu muito digital, a gente acha tudo muito simples, tudo muito prático, e não é. Né? Quando você não tem essa formação, essa iniciação, tudo se complica demais. E, cara, eu vou ser polêmica agora, um pouquinho. Gostamos. Adoro. Eu não gosto de inteligência artificial. Eu não gosto porque é um debate que existe já há muito tempo e as pessoas ficam, ai, vai roubar o seu emprego, ai, que não sei o quê. Eu gosto do ChatGPT para eu, sei lá, perguntar qual treino eu tenho que fazer na academia, ou o que eu vou fazer de comida, ou qual que é a minha coloração, né? Minha namorada falou que agora tem até coloração, gente, pessoal, dentro do ChatGPT. Mas, assim, não tem como a gente falar de acessibilidade e inclusão numa ferramenta tão elitista quanto é o ChatGPT. Nós, como profissionais, pessoas letradas e pessoas dentro da tecnologia e cheia de privilégios, a gente, sim, pode usar algumas ferramentas. Mas a inteligência artificial não vai resolver nada. Eu acho que o que a gente precisa ter um pouco mais é de humanidade. Acho que a gente tem que falar menos de inteligência artificial e falar mais sobre empatia, que é bem clichê dentro da área de design, e a gente tem que falar o quê? Eu não sou uma pessoa com deficiência, por exemplo. A Joyce é. Por que eu não vou trabalhar para que ela tenha mais inclusão? Entende? Então, a gente tem que fazer menos pela gente e mais pelos outros. Então, para mim, sim, óbvio que eu vou usar uma inteligência artificial vez ou outra, ainda mais como content designer, né? A gente tem aí a Clarice,
né? A gente tem várias ferramentas que ajudam a gente a entender como que está o texto, se está no nível de leitura, mas eu sou um pouco pé atrás com isso e não é algo que eu uso muito no meu dia a dia, assim, até porque eu entendo, e aí puxando a sardinha para o meu lado de content designer, que a gente tem que escrever menos e ser mais estratégico, sabe? Estar ali, conversar com as pessoas e dar a nossa opinião. E aí, gente, vou fazer uma pergunta. Quem aqui é content designer ou UX writer? Acende a luz aqui no auditório para a gente conseguir ver, por favor. Tem um total de 2 pessoas. Quem é que é product designer? Para quem está acompanhando em casa, tem mais product design que gente aqui no auditório. Exatamente. Tem mais product designer do que fã da Beyoncé, pelo amor de Deus. Não é? E aí o que eu quero dizer é que eu acho que cada vez mais a gente tem que evoluir nas nossas disciplinas também. Eu acho que a inteligência artificial ela funciona muito para uma disciplina de design, que é pesquisa. Eu acho que pesquisa assim, tem tudo para levar a inteligência artificial para cima. Como content ou como PD, eu não vejo tantas oportunidades, mas como pesquisa, sim, porque isso dá uma redução de horários, de tempo, de recrutamento, de leituras, enfim. Acho que eu respondi, né? Respondeu. Então, tá bom. E agora eu quero convidar vocês para participarem dessa conversa, enquanto a Joyce dá um exemplo de uma prática, um exemplo de prática de comunicação que contemplem pessoas autistas e que beneficiam todas as pessoas. Uma coisa que eu percebo na questão do autismo é a linguagem diretiva. Eu tive uma conhecida que a gente fez um trabalho juntas em 2019. Gostei do conhecido, hein? E ela era uma pessoa que vivia muito da abstração, né? E eu sou uma pessoa extremamente direta e reta. Eu sempre falo, eu sou do papo reto. É papo reto, tipo, não tem muita firula, né? E uma coisa que ela percebeu que, com o tempo, ela começou a ter esse hábito de ter esse papo reto também, de ser muito diretiva com as coisas. E ela falou o quanto é libertador. Gente, é libertador você simplesmente falar o que você quer. Tipo, vamos sair amanhã? Não. Não. Entendeu? Você quer esse bolo? Não. Tipo, não, talvez, eu vou ver aqui. Aí você some, dá aquele ghost, sabe? Gente, como é fácil a gente simplesmente dizer não. Eu acho que é um problema que a gente tem muito grande e que no autismo não tem esse problema. Você segue a Isabela no TikTok ou no Instagram? Não. Já vou avisar que eu vou mandar todo mundo. Você gostou de tal coisa? Não sei, achei aquilo. Não gostou, entendeu? Tipo, eu acho que isso é libertador. E isso é muito comum dentro da questão da comunicação do espectro, sabe? E acho que é por isso que as pessoas falam que as pessoas autistas são muito diretas ou grosseiras. Até tive que aprender algumas coisas dos neurotípicos para conseguir lidar. Mas, tipo, gente, eu precisava, de fato, me adaptar a essas questões da comunicação? Ou seria muito mais fácil se todo mundo fosse mais diretivo? Para quem não sabe, ainda falando sobre barreiras, pessoas autistas interagem com barreiras de comunicação e interação com as pessoas. Então, o que pode ser muito comum para quem não tem deficiência, conversar com alguém sobre qualquer coisa, para uma pessoa com autismo isso pode ter alguma dificuldade. Que bom que vocês vieram, por favor. Bom, primeiro eu gostaria de me descrever. Um homem branco, cabelo escuro, moletom preto, camisa branca, calça preta, sapato branco. A minha pergunta é, basicamente, o que vocês acham em relação das ferramentas que eram para ser utilizadas de forma a melhorar a interação das pessoas com algumas interfaces, por exemplo, TDAH e pessoas neurodivergentes, sendo utilizadas com outros propósitos
que seriam, por exemplo, o jogo do tigrinho e outras coisas para você ficar ali. Alô, Deolane? Inclusive, eu sou de lá, de Recife. Eu vim para cá só para esse evento. Mas a pergunta, basicamente, é... Essa distorção incomoda vocês de alguma forma? Quer responder, Ceci? Quero. Me incomoda demais, assim. Justamente porque eu acho que dentro do mercado de design a gente tem uma pressão muito grande para estar o tempo todo evoluindo e se reciclando e faz uma coisa nova. Você não pode ser mais content ou PD, você tem que ser generalista. Então, por que você não está usando inteligência artificial? Então, eu acho que o que me incomoda é muito enfiar isso na nossa goela, assim, vai comer esse chat GPT, sim. Então, me incomoda bastante, porque, assim, como eu falei, eu não gosto muito de inteligência artificial, justamente porque eu acho que a gente não está usando ela a nosso favor, sabe? Pensando como uma pessoa que trabalha com acessibilidade e inclusão já tem alguns anos, eu não vi, sim, grandes evoluções, sabe? A gente está aí com uma ferramenta que pode fazer qualquer coisa para a gente continua uma porta igual a gente sempre esteve, assim, sabe? Então, me incomoda um pouco, porque realmente a gente não está usando isso a nosso favor, assim. E, justamente, até pelo que eu citei, hoje a gente pensa em acessibilidade digital. Se a gente for falar sobre a WCAG, por exemplo, está muito focada ainda em web. A gente tem muitas orientações com relação ao UI, mas e o resto, sabe? Então, acho que a gente tem que pensar no design também para além da interface. Porque o design é muito maior que tudo. Assim. É grandioso. Assim. Eu acho que eu espero viver para ver um dia conteúdo e pesquisa tendo a mesma visibilidade do que o UI, assim, porque quando isso acontecer, os produtos serão muito melhores. Obrigada pela pergunta, minhas queridas colegas painelistas. Eu vou pedir para vocês responderem rapidinho, porque a fila está grande. Para quem está acompanhando de casa, a fila está maior do que lotérica, quando está a Mega Sena acumulada. Está gigante a fila. E para a gente conseguir que a maior parte das pessoas participem, bora. Prazer, eu me chamo Leonardo, sou me descrevendo, tenho pele branca, cabelo castanho escuro, barba, camisa preta e jeans. Eu queria fazer uma pergunta mais específica para o ambiente de trabalho, como a gente consegue deixar ele mais inclusivo, dar mais aulas para as pessoas do trabalho, basicamente, porque, dando minha perspectiva, eu também sou uma pessoa autista, eu tenho TDAH, e a gente tem vários pontos fortes, mas também tem vários pontos negativos. Por exemplo, um deles é a comunicação. Eu odeio falar, mas eu adoro escrever, como foi o exemplo dado. E fazer esse tipo de inclusão, basicamente, tipo, em reunião, pessoas neurotípicas adoram se reunir para nada, basicamente. Então, acaba sendo um empecilho que não só exclui o profissional, como, basicamente, meio que prejudica a gente, sabe? Então, minha pergunta seria, como vocês veem uma forma boa de tornar um ambiente mais diverso, meio que fazer essa educação? As pessoas serem mais sensíveis uma com as outras? Porrada na POC? Olhar o outro com os olhos do outro, a questão da empatia, porque é uma coisa que me incomoda muito, é que a gente fala muito de empatia, mas como a gente pratica mesmo no dia a dia? Como a gente está praticando essa questão de observar o outro de fato? Porque eu estou observando a Ceci, você, com os meus olhos, mas como eu viro a minha ótica para olhar com o olhar dela, com o olhar dele? Isso é fundamental, não somente para a questão do ambiente de trabalho, mas para a nossa relação com o mundo. A gente precisa cada vez se conectar com o outro da forma que ele é, e a gente só vai conseguir a partir do momento que a gente se sensibilizar mesmo como pessoas. E isso é um trabalho interno que cada um tem que fazer. Obrigada por ter vindo.
Obrigada por ter vindo. Ele odeia falar e subiu aqui no palco. Eu só queria complementar que não é nosso papel, uma pessoa que faz parte de um grupo subrepresentado, não é o seu papel ensinar as pessoas sobre a sua existência. Para isso existem consultorias de diversidade e inclusão. Para a gente mudar um processo institucional, a gente tem profissionais especializados para isso. Então, a gente pode, eventualmente, trocar com a nossa equipe, sensibilizar com a nossa equipe. Agora, não é nosso papel ensinar a empresa inteira. Então, para isso, existe a área de recursos humanos fazendo ações afirmativas e de permanência dessas pessoas. Por favor. Boa tarde. Eu me chamo Gabriela, eu sou uma pessoa branca, ruiva de farmácia e eu estou com um blazer roxo. Vocês três são maravilhosas. Eu trabalho em banco e eu queria saber mais assim no dia a dia, como é que vocês fazem para tornar as interfaces, os fluxos, pensando mais em acessibilidade. Porque assim, eu penso que a acessibilidade, você está tornando o fluxo, a experiência melhor para todo mundo, ou pelo menos abranger mais pessoas. Só que, às vezes, eu tenho dificuldade no dia a dia de como fazer isso. Como é que eu começo? Como é que eu levo essas iniciativas para mais pessoas? Boa. Eu acho que... Você é PD? Como PD, você tem aí o seu clã do Design System, né? Alô, Herrero. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de chegar antes no projeto, porque eu já consigo pensar na narrativa. A acessibilidade também é narrativa. Por que eu vou ficar falando um monte? Ou por que eu tenho que falar um monte? Porque a gente que trabalha em banco tem todas as leis. Então, eu acho que é pensar em conjunto, assim, sabe? Entendendo quais são as dificuldades. E aí entra o time de pesquisa, entra o pessoal de product também, da gente pensar nas telas e tudo mais. Hoje a gente não faz o básico, assim, dando um exemplo muito simples, que é WCAG total, que é a gente colocar um título para as pessoas se localizarem dentro de uma tela. E a gente não coloca. Então, assim, se eu vou fazer um Pix, você coloca assim, transferência. Ué, mas não era Pix? Sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento. Assim. Eu acho que é colocar para você e falar assim, eu quero que isso seja o melhor possível e a gente está atento nos detalhes, porque a gente deixa passar muita coisa. Assim. Posso te dar uma dica rasteira? Faça perguntas diferentes, do tipo, tem alguém que não vai entender isso? Só faz essa pergunta, já vai mudar a sua vida. Posso te dar outra dica? Faz meu curso na Mergo. Ela faz o jabá dela. Próxima pergunta. Boa noite. Eu queria trazer um ponto de vista interessante que acontece. Você pode falar um pouquinho mais alto para a gente ouvir? Eu queria trazer um ponto de vista interessante sobre incluir sem excluir. Que acontece. Que acontece muito no meu dia a dia, que é meus familiares têm muitas dificuldades em mexer em aplicativos de banco. Eles têm como posso dizer, têm medo de fazer alguma coisa. Analfabetos digitais, podemos falar isso. Sim. E toda vez que eles precisam, por exemplo, escanear o rosto, eles precisam tirar o óculos e eles não conseguem enxergar o que tem escrito. Então, é muito difícil você ver o que tem lá e não tem nada para dizer. Nessa tela tem escrito isso. Você manda tirar o óculos, mas você não fala para ela o que está acontecendo ali naquela tela. Então, como é que a gente faz, no caso de interfaces, como ela falou, para a gente incluir sem excluir? Porque a gente pensa na inclusão, mas a gente acaba excluindo muita gente. É muito difícil mapear todo mundo que vai usar aquilo. Quer responder essa? Mapear é uma coisa que eu fiz no passado, foi criar personas diversas, né? Eu acho que uma coisa que a gente está muito acostumado é sempre criar a perspectiva de usuários que têm o mesmo padrão, a mesma cultura, a mesma visão de mundo. E a gente precisa diversificar esse momento, assim, principalmente na parte de pesquisa, entender, de fato, quem são os usuários, né? Quando a gente fala de pessoas com deficiência no Brasil, a gente está falando aí de 48,6 milhões de pessoas, pelas últimas informações que eu tive. Então,
quanto dessas pessoas estão usando o meu produto. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é mapear o perfil das pessoas que estão usando o nosso produto e conseguir se comunicar, usar a primeira palestra do dia, da questão de guerrilha, e vivenciar, e entender, de fato, como é a necessidade daquelas pessoas, para aí, sim, pensar em desenvolver. Porque, assim, não existe uma receita pronta quando a gente fala de diversidade humana. Por isso que a gente está aqui para inovar, né, para tirar coisas e fazer coisas diferentes. Então, eu não sei se você tem algum outro ponto, algum exemplo visual, mas eu simplesmente eu não consigo trazer uma coisa pronta, porque eu acho que é trocando com o usuário mesmo, para a gente conseguir pensar em soluções mais interessantes. Obrigada pela pergunta. Próxima. Estamos chegando aos minutos finais. Mas vamos ouvir a sua pergunta. Boa noite. Eu sou o Alex, eu sou designer de 50 anos, então sofro com etarismo. Eu estou todo vestido de jeans aqui, de camisa vermelha. E aí eu trago um dado para vocês, que é o seguinte. Segundo o censo, em 2010, 24% dos brasileiros declaravam algum tipo de deficiência físico-motora. Vocês já disseram agora que esse número poderia estar muito mais ampliado para a gente incluir outros aspectos de deficiência, sobretudo mentais, não mentais, não sei se estou usando o termo correto, mas abordar que não fosse físico simplesmente. E aí a pergunta é, qual número oficial a gente poderia utilizar, ou estratégia, mas um número oficial seria a melhor forma, eu imagino, para a gente convencer stakeholders a patrocinarem iniciativas de inclusão e de acessibilidade, porque acho que isso faz falta no dia a dia, e se esse número era de 24% em 2010, ele passou a ser de 8,9% agora, segundo o censo oficial, esse decréscimo perde força, um argumento que a gente tinha anteriormente. Era isso, obrigado. Não, eu não vou trazer dado nenhum. Sim, eu vou te dizer, parafraseando um dos meus cantores favoritos, que é o Emicida, levanta e anda. É 100% das pessoas. Vai e faz. Indiferente se tem deficiência ou não, a gente tem que fazer. É o nosso compromisso social, é a nossa profissão. A gente ganha dinheiro para fazer isso. Por que a gente está complicando? Sabe? Sim, até você falou de etarismo e tudo mais. Das maiores economias do mundo é a economia prateada, que é a economia de pessoas idosas. Só perde, em termos de dinheiro, para a China e para os Estados Unidos. E a gente está criando produtos digitais para pessoas idosas? Não estamos. Então, para mim, o dado é 100%. A gente tem que fazer acessibilidade e inclusão para todo mundo. Mas eu sei que na linguagem de negócios eles só falam em numereis. Óbvio. Então, use dados demográficos oficiais. A diferença do 24% para o 8% porque o censo mudou. Então, a autodeclaração, o que se entendia como uma incapacidade, mudou o índice e aí ele ficou mais baixo. Antes ele era muito amplo. Mas o dado da OMS é que 15% da população mundial tem alguma deficiência. Então, esse é o parâmetro mundial. E aí, a partir desse parâmetro, tem regiões com guerras, conflitos urbanos que podem ter mais ou menos. Agora a gente vai para a última pergunta, mas antes de você fazer, e não deixar minha fila de lotérica aqui triste, amanhã estaremos aqui para conversar com vocês, e vai ser ótimo trocar ao longo dos cafezinhos. Então, não fiquem tristes com a gente, porque o cronômetro já ficou. E podem chamar a gente lá fora também para conversar. E no LinkedIn. No finalzinho, esgotou. Meu nome é Eliane, eu sou Product Designer, design de serviço. Eu queria entender, assim, o que vocês podem trazer para a gente, a multidisciplinaridade nesse assunto. O Guilherme trouxe dos psicólogos em grupos focais, mas também terapeutas ocupacionais e outros profissionais que podem nos apoiar. Vocês têm algum exemplo, sei lá, no serviço de vocês, ou como é que a gente possa envolver outros profissionais que trazem para a gente, além das pessoas que realmente são os usuários que têm encontram as barreiras, mas a gente se abraçar na multidisciplinaridade.
eu estou pensando aqui no Autismo Tech, que foi o projeto que eu participei inicialmente, que a gente tinha as pessoas autistas dentro do evento, mas, além da comunidade autista, a gente tinha profissionais da área da saúde, né, de diversos perfis, acompanhamento terapêutico, neuropsicólogo, a gente tinha pessoas desenvolvedoras, a gente tinha designer, porque quanto mais plural, né, tipo, for o time com essa percepção em relação à acessibilidade, mas todo mundo ganha. Ganha as pessoas que precisam de acesso, ganha o mercado em relação ao retorno financeiro, ganha a sociedade como um todo. Então, eu acho muito rico esse ponto. Eu me lembro que, com as inovações que a gente teve, eu me lembro de uma menina que era autista e ela era dentista. E aí tinha uma outra pessoa que trabalhava com som. E eles criaram um fone de cancelamento de ruído, pensando na experiência dessa garota, sabe? E eles até conseguiram um investimento, ganharam o Autismo Tech e ainda conseguiram um investimento de 25 mil para continuar o projeto. Então, eu acho que é um exemplo assim que eu acabei presenciando, e eu sempre reforço, quanto mais plural o time, se a gente tiver pessoas, sei lá, antropólogas, biólogas, ou qualquer tipo de profissão, dentro de um processo de cocriação, de inovações, pensando em acessibilidade, todo mundo cresce. Assim, acho que é algo muito impactante. Outra dica faça um mapeamento de barreiras. Com base nas barreiras que você identificar, você pode ir atrás de profissionais que podem te ajudar a entendê-las ou a encontrar caminhos para reduzi-las ou eliminá-las. Então, se a gente está falando de comunicação, por exemplo, barreiras de comunicação, quais são os profissionais que podem te ajudar a pensar sobre linguagem, relacionamento das pessoas, comportamento humano e assim por diante? Então, com base na barreira, você consegue pensar em outras coisas. Barreiras arquitetônicas, você pode falar com arquitetos, engenheiros e assim por diante. Tá bom? Posso dar outra dica também? Aqui é show de dica, pode falar. Eu acho também que vale muito a nossa vulnerabilidade como pessoa, sabe? A gente também não precisa falar o que você comeu ontem no jantar, mas colocar os nossos problemas e as nossas dificuldades. Olha, não entendi esse fluxo porque eu não entendi, mas pode ser que eu não seja o usuário, assim. E aí você falou de disciplinas, né? Eu, por exemplo, não sou designer de formação, sou socióloga. Não serviu para muita coisa, mas aqui estou. Mas eu acho também que a gente colocar as nossas limitações, que eu acho que uma coisa que a gente tem muito, e aí isso vai para além da área de design, a gente tem medo de falar o que a gente não entende ou que não está indo por medo de julgamento, sabe? Então, às vezes eu falo, não entendi nada, amiga. Minhas amigas ali que trabalham comigo, uma levantou a mão, a Thay. Eu falo, amiga, não entendi nada. Então, a gente tem que, sabe, ser um pouco mais vulnerável. Obrigada pela pergunta. Obrigada, mulheres. Muito barulho para essas mulheres.